Dizem que ter amigo é melhor que ter dinheiro, né? Eu fazia uma palestra numa cidade, numa casa espírita, numa sociedade espírita, inclusive, co-irmã dessa aqui. Foi uma época que surgiram as sociedades de estudos espíritas. E aí uma senhora, essa senhora deve ter mais ou menos uns 70 anos, uma senhora bem idosa, né? Ela falou para mim assim: meu filho, no final da palestra, você gosta de se vestir bem? Eu falei: gosto. Eu pensei assim: a mulher tá dizendo para mim que a minha roupa tá muito batida. Aí eu adiantei para ela e disse assim: olha, eu visto a melhor roupa para vir para o centro espírita. Não tem lugar mais importante para mim, para eu me preparar, do que para a casa espírita. E aí na palestra seguinte, o tempo todo enquanto eu palestrava, ela olhava para mim. E ao final da palestra ela veio me dar um abraço e disse assim: você se incomoda se eu lhe der um presente? Normalmente eu não aceito presente, principalmente quando é depois de uma atividade do atendimento fraterno, de um passe, porque constitui paga. Mas nesse caso era palestra, e aí eu disse: eu aceito. Aí ela me deu um pacote de sabonetes e disse: isso aqui é para os seus filhos. Ela deve pensar: coitado do Aloysio, né? Aquela filharada gasta uma média de 2 sabonetes por semana. Então, um pacote de sabonete, deve ter uns 20 sabonetes mais ou menos nesse pacote, e um pacote, uma embalagem bonita. E aí eu não sabia se eu rasgava pela ansiedade ali na frente dela ou se eu guardava. Mas aí na dúvida, eu perguntei a ela. Ela disse: olha, se não servir para você, aí está a etiqueta da loja, você pode trocar. Mas de qualquer forma você vai ter que ir na loja, porque vai ter que fazer a manga e a bainha. Aí eu desconfiei que fosse um terno. E aí eu olhei e falei: bom, se fosse usar, diria que o defunto era do meu tamanho. Fosse no bazar, né? E aí, a partir daí então, eu falei: puxa, então eu vou usar em momentos especiais, como é o momento aqui da sociedade colatinense hoje, de estar entre amigos. Por isso nós vamos rogar a Jesus que nos envolva, aos benfeitores espirituais da casa, que nos inspire no diálogo que vamos traçar da agora em diante, porque no Espiritismo nós não temos sacerdócio, todos nós somos estudantes da verdade, e nos colocamos à disposição desses benfeitores amigos, companheiros que foram importantes na sistematização do Espiritismo em Colatina, e que a gente já sente a presença e, portanto, se coloca à disposição deles, e dos benfeitores da casa também, que carinhosamente sempre me envolvem nos momentos em que estou. Era um momento especial, todos estavam atentos ao esclarecimento, e seria um momento, seriam falas que iriam marcar aqueles corações para sempre. Quando Jesus dirige o olhar aos discípulos que ali estavam e começa a falar, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas palavras adentraram o coração das pessoas presentes como um cinzel que marca na pedra bruta a obra de arte que vai encantar as pessoas que vão visitar. Essa frase registrada, que naturalmente será tratada com muito mais competência pelo companheiro Severino, essa frase vai trazer reflexões críticas ao longo dos 2000 anos que se passaram, que iriam prosseguir. Seria arrogância do Senhor
de Nazaré dizer que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Em tantos momentos, Ele demonstrou humildade. Certa feita, quando chamado de bom, Ele disse: bom é vosso Pai que está no céu. Porém, aceitou o título de mestre, de professor das almas. E por que Ele pronuncia uma frase dizendo que ninguém iria a Deus se não fosse por Ele? E aí vieram as interrogações filosóficas, já que a filosofia trabalha com a interrogação. Uns perguntavam: então quantos da humanidade vão a Deus? Já que o cristianismo não é a religião de maior adeptos do mundo, a religião de maior adeptos é o budismo. E o cristianismo fica em segundo, terceiro lugar com outras tantas. E olha que quando eu digo cristianismo, eu estou somando os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos protestantes e nós espiritistas. Como o nosso modelo é Jesus, então nós somos cristãos. Somando essas três grandes religiões, ainda assim não somos maioria na humanidade. E aí a gente se pergunta, por exemplo, e o indígena que vive, que ainda não teve contato com o homem civilizado, entre aspas, que vive internado na floresta? E a gente então teria aí um Cristo seletivo, um Cristo para poucos, uma caminhada de Deus para poucos. E aí a gente começa a refletir, passados esses 2000 anos, o que de verdade Jesus queria dizer. Eu sou o caminho. Veja que ele não diz que ele é um caminho. Por exemplo, a doutrina espírita